Boa noite a todos, meu nome é André. Essa outra pessoa que está na tela é a Tiemi Otomura e nós somos os proponentes do projeto Mapa do Rota das Águas. A Rota das Águas foi um projeto turístico que visa implementar uma nova rota turística aqui no Mato Grosso e foi contemplado no projeto, no edital da Lei Aldir Blanc, pelo MT Criativo, aqui no Mato Grosso. Essa apresentação está sendo gravada e eu vou passar agora a palavra para a Tiemi, que é a pesquisadora principal do projeto, para falar um pouco mais sobre ele. É com você, Tiemi. Boa noite a todos. Vou começar a apresentação. A gente preparou um material para apresentar o projeto, explicar um pouco de onde veio a ideia e como é que a gente pensou ele, porque resolvemos fazer o mapeamento, né, a Rota das Águas, que é esse circuito, é uma proposta de um circuito turístico. Eu vou mudar de tela aqui e aí a gente pode começar, certo? Certo. Bom, o projeto chama Rota das Águas, acho que o André já falou isso, e ele é um projeto filho, como a gente gosta de chamar, do Mapa do Mato. Então, eu vou explicar um pouco o que é o Mapa do Mato, como ele surgiu, para a gente poder entrar na Rota das Águas e compreender qual que foi a proposta do projeto, né? O André foi quem apresentou, ele é turismólogo, desenvolvedor e também coordenador do projeto, é mestre em cultura contemporânea também. Eu sou a Tiemi Otomura, sou pesquisadora e produtora de conteúdo do Mapa do Mato. De onde que surge a Rota das Águas? Então, como eu estava dizendo, a Rota das Águas é um projeto filho do Mapa do Mato. O Mapa do Mato é um projeto antigo, começou como uma cartografia colaborativa, faz muito tempo, começou na universidade como um projeto de extensão, e em 2019 a gente transformou ele em uma revista de viagens. Essa revista, por que a gente transformou ela numa revista de viagens, né? A gente começou a pesquisar as coisas porque nós queríamos viajar e a gente encontrou uma total falta de informação sobre os lugares no Mato Grosso. Então, a gente começou a pesquisar e começou a ver que não existia informação consolidada por cidades. Então, tipo, eu procuro Jaciara, eu acho as coisas todas separadas, citando alguns lugares, mas nunca organizadinhas, nem na prefeitura, nem num portal, em nenhum lugar isso tá junto, assim, olha, isso aqui são os atrativos turísticos de Jaciara ou de Chapada dos Guimarães. Então, a gente, por conta dessa deficiência, nós começamos a pesquisar e formar um banco de dados. E nisso, a gente começou a coletar informações, começou a publicar no Mapa do Mato para ter isso em algum lugar. Então, o Mapa do Mato é um site, uma revista que a gente chama de revista digital de viagens, né? Que tem como função divulgar os atrativos turísticos nesse momento de Mato Grosso. Essa necessidade também veio de encontro a uma pesquisa que nós fizemos, que foi a base para que a gente consolidasse o Mapa do Mato e realmente tivesse isso como um projeto a longo prazo, existe um dado do Ministério do Turismo que 36% das pessoas viajam de carro, isso é de 2015. Se a gente pensar agora, depois da pandemia, agora nesse momento de pandemia, esse número pode aumentar bastante, né? A outra informação é que 85% das pessoas planejam suas próprias viagens. Isso significa que são pouquíssimos viajantes que utilizam as agências de viagem, a não ser quando elas vão fazer passeios para praia, talvez algum lugar que seja fora do seu estado, mas a maioria faz seu próprio roteiro, pesquisa, faz seu planejamento, faz seu orçamento sozinhos, assim, não tem essa coisa de, eu vou contratar uma agência para fazer isso por mim, né? 84% utiliza como fonte o próprio Google através dos sites e blogs. Geralmente os blogueiros colocam assim as suas experiências de viagem e as pessoas leem isso para poder ter uma referência melhor do lugar para onde estão indo. E 38% viajam no próprio estado. Esses dados são da Opinion Box, que é uma pesquisa que foi feita em 2019 e um levantamento que nós fizemos com vários grupos pelo Facebook, grupos de viagem no Facebook.
Então, o que é o Mapa do Mato? É uma revista que a gente trata de viajante para viajantes, mapeando destinos, né? Que a nossa atividade principal é a pesquisa, a escrita, o CEO, com a missão de facilitar a vida de quem viaja, né? Então, tem um texto que a gente costuma dizer que nós somos viajantes, mas antes de tudo, nós somos curiosos. E foi pela curiosidade, pela vontade de conhecer pessoas, projetos e lugares que nasceu o Mapa do Mato, para mostrar que longe dos grandes centros tem muita coisa bonita e um povo com muita história para contar. Então, quando o Mapa do Mato ele surge no final de 2019, um pouco antes da pandemia, a gente não tinha certo o que nós queríamos fazer. Então, era apenas um lugar onde a gente estava escrevendo sobre Chapada dos Guimarães. Então, eu comecei com um post chamado Passeio Sem Guias na Chapada, nós começamos com isso, e esse post teve uma grande visibilidade. Logo depois veio a pandemia, e aí essa busca caiu bastante. Então, eu coloquei aqui alguns dados para a gente poder entender, assim, o Mapa do Mato. Então, de junho a dezembro de 2020, a gente começou a se colocar nas buscas orgânicas do Google, a gente começou a ser indexado, né? Então, a gente teve 560 mil impressões, a gente apareceu em 560 mil resultados de busca e tivemos 20 mil cliques, ou seja, 20 mil pessoas ou usuários entraram através do Google para o Mapa do Mato para ler alguma coisa que a gente tinha publicado. Isso corresponde a 53,4% do total de usuários que vieram por buscas orgânicas e apenas 26,2% por redes sociais. De janeiro a abril de 2021, em 4 meses, o que a gente pôde notar depois que a gente começa o Rota das Águas, né? Que a gente teve um resultado um pouquinho melhor, mas ainda está na mesma faixa, a gente teve 552 mil, aparecemos em 552 mil resultados de busca e 18.900 cliques, ou seja, acessos, né? Mas a busca orgânica continua sendo a maior fonte de visita do site, que corresponde a 71,8% do nosso resultado. Desses resultados, né? Então, antes de saber em dezembro, quando a gente propõe a Rota das Águas, o que a gente queria? Potencializar o Mapa do Mato. Através do quê? Da nossa pesquisa, criando um circuito que pudesse conectar essas 13 cidades, né? A gente fez uma proposta de mapeamento de 13 cidades, criar um circuito para isso. E quais as cidades que nós propusemos? Rondonópolis, Jucimeira, Jaciara, Pantanal, Pantanal, Cáceres, Campo Novo, Tangará da Serra, Vila Bela, Nobre, Chapada, Poxoréu, Barra do Garça e Nova Chavantina. Aqui pelo mapa dá para ver qual é a rota que nós propusemos, né? Então a gente se propôs a levantar algo que saísse de Rondonópolis, passasse aqui por Jaciara, Jucimeira, Jaciara, viesse para o Pantanal, desce para Cáceres, de Cáceres para Vila Bela, de Vila Bela sobe para Campo Novo, desce para Tangará, vem aqui para Nobres, passa por Chapada, Poxoréu e aí vai para Barra do Garça e Nova Chavantina, né? Então é esse circuito todo que a gente tentou traçar, que a gente está chamando 2.000 quilômetros de belezas naturais. O Rota das Águas, por que esse nome? É um nome bem comum, e ele vem porque quando a gente colocou o mapa, abriu o mapa hídrico, e a gente percebeu que tem muita água nessa região. E água, por conta do calor, é uma das coisas que as pessoas mais gostam e procuram. Cachoeiras, lugares para se refrescar, né? Então, todos os nossos atrativos, eles são atrativos naturais, né? Eles não estão algum ou outro que de relevância, a gente colocou atrativos culturais, mas a maioria são atrativos naturais. Deixa eu passar a página aqui. Aqui. Então, qual que era o objetivo do Rota das Águas? Realizar um levantamento. Então, para cada cidade, a gente faz um levantamento dos atrativos, onde a gente pesquisa nas prefeituras primeiro, depois que a gente, ou no Google, consegue o nome dos locais, dos atrativos, vai atrás de quem gerencia esses atrativos, ou seja, esses empreendimentos, e a maioria também a gente foi atrás de usuários nas redes sociais. Então, como é que eu fazia? Eu não encontrava muita coisa. Eu ia para o Instagram, para o Facebook, e aí ia ver o que as pessoas estavam postando sobre aquela cidade, e ia anotando tudo e fazendo esse primeiro apanhado. Depois a gente pega isso e começa a localizar isso no mapa, e aí entrar em contato com cada atrativo, com cada responsável, para poder coletar as informações, para que a gente pudesse escrever um artigo que desse
reunisse essas informações sobre a cidade em um único lugar, que era a deficiência que a gente notou. Então, cada artigo a gente pega isso e escreve dizendo como funciona, como chegar, os valores, horários de funcionamento e o contato, já com link de WhatsApp, todos, né? A maioria, os atrativos que existem, claro, tem link de WhatsApp e o link para a rede social do atrativo, então a pessoa já clica ali, ela já sai lá diretamente. Isso resolve um problema, inclusive, de atualização das informações, né? Você consegue atualizar essa informação muito mais rápido. O viajante, apesar de estar lendo um texto que pode ser antigo, ele consegue checar se aquela informação realmente aquela, falar com o atrativo, tudo isso, né? O contato é algo importante. E dentro disso, quais foram os maiores desafios que a gente enfrentou no Rota das Águas? O primeiro foi a ausência de um inventário junto às prefeituras. Quando a gente entra em contato com as prefeituras, a primeira coisa que eu pergunto para o departamento é se existe um inventário dos atrativos. A maioria não existe esse inventário e não existe uma secretaria. Então, como é que eu posso dizer? Essa informação está em forma de rascunho, não existe um trabalho mesmo feito por um turismólogo ou por qualquer outro profissional que consolida essas informações, né? Eles até têm o contato de alguns, sabem onde estão, sabem quais são, mas isso não está consolidado em um documento, não tem isso. E algumas prefeituras estão nesse trabalho de fazer o levantamento, o inventário, um plano. É uma das coisas, mas nada das 13 prefeituras que nós falamos, nenhuma tem isso consolidado para falar, aqui está o inventário, é isso que nós temos, está aqui. Não foi assim. Então, encontrar os atrativos, saber se existe determinado atrativo, como a gente não sabe nem o nome, não tem nem como procurar. Foi uma parte bem complicada, né? Então, você faz cachoeira em Chapada dos Guimarães, aparece uma lista no Google, você anota. Cachoeiras em Jaciara, rios, lugares para banho, balneários, várias palavras-chave para poder chegar num nome, num lugar, num contato. Isso foi bem, bem difícil. O outro desafio que a gente enfrentou, problema, foi a ausência de contato dos empreendimentos. Ainda que a gente encontrasse em alguns blogs bem antigos o nome dos atrativos, a maioria estava assim, sei lá, Fazenda Morro do Gavião em Cáceres. Tá, Fazenda Morro, lá tem um mirante, você faz isso, isso, isso. Somente. Não tinha telefone, não tem e-mail, não tem nada, não tem nada. Então, assim, você sabe que Morro do Gavião tá em um lugar, e geralmente eles colocam assim, indo pela BR e tal, você entra na segunda estrada vicinal da Fazenda X, né, e você chega lá. Bom, para a gente que estava fazendo uma busca totalmente pela internet, né? A gente não está em loco, isso não dá muita referência. Então, você podia até pelo Google ali, acho mais ou menos aqui e tal, mas mesmo assim você não conseguiu o contato dos empreendimentos. Para conseguir esses contatos, eu utilizei muito também as redes sociais e os grupos no Facebook. Então, foi mais ou menos assim, gente, tem alguém de Cáceres? Olha, eu fiquei sabendo que tem X atrativo em casa. Alguém me dá informação? Aí um falava, eu conheço tal pessoa que conhece tal pessoa que conhece outra pessoa. E assim eu fui, né, garimpando, como diz o Gabriel, um amigo nosso, garimpando cada uma dessas informações para conseguir esses contatos. Foi demorado, bem demorado esse processo, mas nós conseguimos aí um resultado bacana. Um outro problema que nós enfrentamos no processo foi a restrição de acesso às informações. O que nós percebíamos é que tanto a prefeitura não tinha informação, e mesmo quando ela tinha, como isso não está regulamentado pela prefeitura, existia uma ideia de que, como não tem regulamentação, não é legal ficar divulgando isso, né? Então, foi um processo de convencimento, e muitas vezes algumas prefeituras falaram que ia mandar uma informação e nunca mais, né? A gente cobrou e não veio, e é isso. Ficou por isso mesmo. Outras já foram, como é o caso de Jaciara, por exemplo, eles foram super solícitos, entenderam que o processo de divulgação dos seus atrativos não dava para esperar que eles fizessem um plano municipal de turismo, um inventário todo completo para poder fazer isso e investir nesse turismo. O departamento ele entendeu que era importante que se começasse uma movimentação nesse sentido e conseguiu passar muitas informações, muitos contatos para nós. Outra questão é a disputa que existe entre agências e guias de turismo quando eles existem no município entre um e outro. Aconteceu
de chegar para a gente reclamações do tipo, se alguém tiver, se X agência tiver, a minha não pode estar. Existe uma competição aí entre as agências também, o que dificulta a obtenção de dados, e também as agências têm um pouco de restrição a passar valores para a gente poder divulgar, né? Não sei, é uma coisa que ficou meio... Ficava sempre eu forçando isso. Ah, tá, mas quanto custa? Como é que é o passeio? Para quantas pessoas? E você percebia que existe uma certa dificuldade de falar sobre isso, né? Às vezes porque o lugar ele não está regulamentado e aí as pessoas visitam porque tem autorização do dono, mas não tem qualquer valor, não sei. Isso era um problema. E a competição entre os empreendimentos. Isso acontece, assim, sabe? De um querer saber sobre o outro, não saber. Foi algo interessante de ver que não há assim, estamos todos juntos pelo turismo na cidade, não há essa visão. Existe uma visão bem individualista das iniciativas ainda. Posso falar um pouquinho? Pode. Esse ponto que você colocou da competição entre os agentes de turismo, né, sejam guias, sejam agências, é realmente interessante. E um reflexo, quer dizer, na verdade, isso também pode ser visto como um reflexo dessa ineficiência da gestão turística que ocorre nos diferentes municípios. Se a gente pega o caso de Nobres, onde é uma prefeitura que ela tenta desenvolver o turismo como uma das atividades crescentes na cidade, mesmo sabendo que ela não é e não vai ser a atividade principal, ela continua com essa ação apostando no desenvolvimento local. Esse tipo de conversa acaba influenciando também os agentes comerciais envolvidos nesse turismo da região. Então, a ausência de políticas municipais de turismo ou então de ações efetivas, seja por falta de recursos ou de simplesmente de não interesse no setor, acaba impactando negativamente também na forma como o turismo é comercializado, infelizmente. Bom, vamos falar um pouquinho então dos resultados. Então, acho que ficou claro aí qual foi nosso intuito, era fazer um mapeamento, um levantamento dos atrativos, né? E depois escrever um artigo para cada cidade, 13 cidades, distribuídas numa rota na região centro-sul do Mato Grosso. Até 30 de abril, nós mapeamos 230 atrativos. Nem todos os atrativos estão nas 13 cidades, cerca de 35 estão fora, estão na rota, próximas, mas estão fora dessas 13 cidades, mas nós deixamos por conta de que pode ser uma referência para a gente continuar o trabalho, né? Em vez de você perder isso, você deixa lá. 230 atrativos, eu pessoalmente achei que eu ia mapear uns 1.000. Na hora até falei com o André, nossa, mas a gente só conseguiu 230, né? Mas pensando assim, nossa, 230 é muita coisa para um pedacinho ali, né? Um pedacinho do Mato Grosso, assim. E deve ter muito mais que a gente não conseguiu chegar, porque não tem informação mesmo, né? Não conseguimos chegar na informação para conseguir inserir. Fizemos 13 cidades, dessas 13 cidades nós publicamos 16 artigos, um especial sobre a Serra de São Vicente, Mimoso, outro sobre Mimoso e um passeio sem guia na Chapada. O especial sobre Serra de São Vicente é porque São Vicente ela engloba vários municípios, né? Então, quando você separa, você não enxerga direito se está em Campo Novo, se está na Chapada, onde que está. Então, a gente resolveu colocar Serra de São Vicente porque está todo na mesma região, né? E são muitos atrativos que estão surgindo ali, alguns mais recentes, outros mais velhos já, que já estão atuando há um tempo, como é o Morro da Cachoeira. Mas é um lugar que tem muitas opções. Tem, além da paisagem ser belíssima, tem muitas cachoeiras, muitas trilhas para ser feitas, né? Um outro local é Mimoso, que fica em Santo Antônio do Leverger, mas a gente destacou Mimoso porque é naquela regiãozinha de Mimoso, entre o Pantanal e a Serra, se eu não me engano, a Serra é Serra de São Jerônimo, é São Jerônimo, a região ali. Então, na parte de cima da serra ali, você vai ter acesso a várias cachoeiras ali
na região onde tem o córrego do Rancho Queimado e outros córregos, o córrego do Iguaçu. Tem muitas cachoeiras, mirantes, grutas. Alguns já estão abertos para visitação, como é o caso da Cachoeira da Iguaçu e do Rancho Queimado. O Rancho Queimado é uma cachoeira que ela não, o proprietário, a gente conseguiu contato com ele, ele não tem interesse em explorar o turismo, mas ele tem 700 hectares de mata de reserva, né? E nesses 700 hectares ele chegou a mandar fotos, vídeos de coisas belíssimas, cachoeiras enormes, grutas, cavernas, trilhas, rios de águas cristalinas, assim, é um lugar que com certeza os guias vão começar a abrir para ter mais uma alternativa de turismo, de passeio para os cuiabanos fora a Chapada dos Guimarães, por estar muito próximo, né? E o outro especial que nós fizemos foi o passeio sem guia na Chapada, que foge um pouco aos passeios tradicionais do parque, né, de Chapada dos Guimarães, que são todos guiados, que era uma demanda das pessoas, que é uma demanda das pessoas de Cuiabá, tipo, eu vou subir para Chapada no final de semana, pô, onde eu posso conhecer? O que eu posso conhecer, né? Sem ter que desembolsar tanto para fazer um passeio guiado, né? Então, nós conseguimos listar 20 atrativos no passeio sem guia. Cada vez pessoas do grupo, nosso grupo no Facebook, quando descobre algum lugar que está aberto, que as pessoas, por exemplo, descobri esse lugarzinho aqui, a Fazenda Paraíso das Águas, eu acho que é um pouco antes da Martinha, é um lugarzinho que você vira ali à esquerda, entra e você tem um lugarzinho, eles cobram R$10 e está sendo usado, embora não seja muito divulgado. Enfim, os passeios sem guia, o passeio sem guia é um dos nossos posts mais visitados, assim, tem muito acesso. Acho que é o mais visitado. Posso falar um pouquinho? Pode. Tá. A questão também desse post do Passeio Sem Guias, Passeio Sem Guia na Chapada, é uma forma de a gente estabelecer uma conversa, levando também para essa esfera de política de turismo a nível estadual e municipal, que toda política que é desenvolvida aqui, ela vê muito o turista de fora. Então, seja por ações que o Estado realiza, seja por ações dos empreendimentos que já estão por aí. Então, a gente tem regiões no Mato Grosso onde tem um turismo um tanto elitista, com altos preços difíceis de serem pagos pela população local ou regional. Então, parte do Pantanal é assim, a região do Manso é assim, boa parte da Chapada também é assim. Então, a gente vê que uma família que tenha uma renda onde ela não pode dispor tanto dessa renda para o lazer, ela acaba ficando isolada e sem ter como conhecer e desfrutar do que a região oferece. Essa é uma realidade que acontece muito aqui em Chapada dos Guimarães, onde boa parte da população simplesmente não tem renda para fazer muitas dessas atividades oferecidas no município. Então, elas ficam restritas a lugares que são abertos, como o Mirante, a Martinha e alguns outros. E nesse ponto, aí vem um outro adendo que fica muito ligado à questão da educação ambiental. Então, com uma prática desordenada de turismo, é claro que você vai ter um maior impacto ambiental. Então, a ausência de ações positivas, seja pelo Estado, seja pelos municípios, em promover esse acesso gratuito ao lazer, misturado com a ausência de educação ambiental, que é algo que predomina praticamente no nosso país, torna a coisa um tanto mais complicada. Mas, não obstante, a população continua precisando ter acesso ao lazer, e é isso que a gente oferece, tenta oferecer através dos posts do Mapa do Mato. Bom, as redes sociais, uma parte do orçamento do projeto foi para impulsionamento das nossas redes, para crescer, né? A gente
para que o Mapa do Mato pudesse crescer nas redes sociais e aumentar aqueles números de acesso à nossa revista pelas redes. No Facebook a gente conseguiu isso, chegamos a 10 mil curtidas. Nosso grupo, que é uma comunidade, onde a minha maior fonte de informação, ela já tem quase 8 mil membros. E no Instagram, que nós estamos com 2.100 e pouco hoje, mas pretendemos chegar aos 5 mil, assim, no final do projeto, no final dos impulsionamentos, né? A gente está fazendo esse trabalho para crescer nas redes também, essa divulgação da rota e do mapa do mato. Como um outro resultado que nós não tínhamos pensado nisso, mas chegou, foi quando a gente divulgou a Rota das Águas nas redes sociais, nos nossos grupos. Isso chegou para outros lugares, outras prefeituras e usuários que vieram manifestar o interesse. Então, assim, por que vocês não mapeiam Itiquira, não mapeiam Tesouro? Olha como a Tesouro é bonito. Tem gente que fica até bravo, assim, tipo, vocês fizeram dessas cidades todas, não fizeram de Guiratinga? Olha como minha cidade é bonita. O mapa, a Rota das Águas e o Mapa do Mato, a gente consegue medir isso tanto pelos comentários do Facebook, muito mais do que pelo Instagram, que a gente tem pouca rede, como isso mexeu com uma coisa de, minha cidade é bonita, né? Com uma espécie de identidade, assim, uma coisa de pertencimento, de como Mato Grosso é bonito, e como a cidade é bonita, e eu também quero estar na Rota das Águas. Se levou a gente a entrar em contato com essas prefeituras, e a gente foi muito bem recebido por elas, para que elas também a gente começasse uma segunda fase, que é de continuar o mapeamento, continuar esse trabalho, né, de inserir mais cidades na Rota das Águas, tendo como viés essa coisa dos atrativos naturais, né? Então, nós vamos ampliar isso, nós estamos pensando em colocando algumas cidades já no planejamento para continuar. Quer falar alguma coisa? É interessante porque, além das cidades manifestarem os seus interesses, é uma forma também de a gente ajudar a contribuir na divulgação desses lugares, não digo inexplorados, mas desconhecidos. A gente vê como, saindo daqui dessa região central de Cuiabá, indo em direção ao norte, né, a Amazônia Mato Grossense, a gente também tem uma beleza ímpar no país e dada diferentes condições, não só de acesso, às vezes dificuldades de estradas, tudo isso, mas principalmente essa ausência de informação deixa de movimentar pessoas ali que às vezes já fazem uso frequente desses trajetos, né? E ainda não sabem o que está disponível nessas regiões. Então, essa nossa expansão, a continuação desse mapeamento também tem essa função. Bom, o Rota das Águas é um site, né? Que é um hot site onde a gente consolidou o mapa para que os usuários pudessem ver o resultado do mapeamento, porque ver no mapa é diferente de ler. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco o mapa, o site, como ficou, e depois eu volto para a apresentação. Esse aqui é o site do Rota das Águas, chama rotadaságuasmt.com.br, esse é o endereço. E esse aqui é a rota, o mapa, os pontos que nós levantamos atrativos no mapa, né? Então, a gente foi colocando um por um aqui. Usamos para incorporar esse mapa no site, nós usamos o Google Maps, My Maps, na verdade, My Maps, não Google Maps, a base é do Google, claro, mas é do My Maps mesmo. É uma ferramenta super simples, está aberto para qualquer usuário no Google, não é nada difícil de fazer. E por que nós optamos pelo My Maps, né? Porque por ser uma coisa tão simples, assim, a gente poderia ter usado uma API em código aberto que é a do OpenStreetMap, ou usado uma API do Google mesmo para fazer uma outra base de dados. E o que a gente percebeu quando a gente testou essas duas bases de dados, o OpenStreetMap, porque é muito mais difícil, ele não está, como as pessoas não usam muito, ele tem uma usabilidade diferente do Google e não é todo mundo que vai se sentir bem com aquilo, né? Não é fácil de usar. E a API do Google, quando você instala uma API para fazer o mapeamento, você cria uma base de dados própria e ela não
puxa do que já está feito pelos usuários. Você teria uma base de dados separada e ia conversar com o usuário na medida em que você conversa com o localizador apenas. Quando a gente usa o My Maps, o que ocorre é que, assim, você indexa o que está no Google já. Então, tipo aqui, ó, Cachoeira do Pingador. Essa foto está no Google, é de um usuário. Aí eu coloco aqui o nome, o link do post em que eu falo sobre a Cachoeira do Pingador, coloco a cidade, coloco uma categoria, poderia colocar outras informações, né? Tem até um amigo nosso que pegou essa base de dados, um doutor que pegou essa base de dados que a gente fez e ele está sobrepondo mapas, trabalhando isso no QGIS, sobrepondo mapas para fazer a indicação da qualidade das águas, né? Então, essa base ela pode ser usada para várias coisas. Então, eu poderia colocar aqui uma categoria tipo qualidade da água, assim que ele fizer isso. E a gente vai conseguir medir essa qualidade da água. Esses dados aqui são personalizados, mas a hora que chega aqui, ó, nós vamos ver que aqui tem fotos de usuários. Então, a gente abre a foto dos usuários, né? Então, o que ocorre é que o Google puxa o que os usuários colocaram. Inclusive, se você for daqui para lá, você consegue abrir com o Google Maps, você consegue ver o que as pessoas escreveram, a avaliação e tudo mais. Então, esse foi o motivo que a gente usou o My Maps para fazer isso. A gente tem essa base de dados guardada e a gente colocou ela toda no QGIS, todos os localizadores. Então, a gente tem isso em outro lugar, mas por uma questão de usabilidade mesmo, de tentar congregar informações, a gente usou o My Maps. Quer falar alguma coisa, André? A base de dados que foi gerada a partir desse levantamento realizado, ela é muito técnica para ser utilizada de uma forma visual no site que é voltado ao turista. Então, a gente prefere usar ela agora como dados para realizar outras atividades, incrementar essas informações, elas poderiam ser apresentadas e aproveitadas de outras formas, mas como você bem colocou, o nosso foco principal nesse mapa do site é levar a informação de um jeito que seja mais fácil e mais rápido possível para o usuário. Então, quando ele clica em um dos marcadores levantados, ele consegue ter toda essa informação rapidamente, não só a informação que a gente colocou, que é o levantamento principal, que é quanto custa, etc., através do post, que vai levar para uma informação muito mais detalhada do que essa caixa de texto permite oferecer, mas também esse feedback de toda a população, toda a comunidade que já interagiu com aquele lugar e deixou as suas informações positivas e negativas no Google. Então, faz sentido apresentar dessa forma. Ok. Então, como eu estava dizendo, então aqui você pega um lugar aqui, você tem o link, por exemplo, aqui de ir para Nobres, para o link pro artigo sobre a cidade que nós fizemos. Aqui embaixo nós também colocamos essa possibilidade de navegação, por exemplo, Cáceres, vou abrir aqui. O Hot Site é basicamente isso, é uma coisa bem simples, porque era só para chamar a atenção para o mapa, já que o mapa ele comunica visualmente de uma outra maneira. É encantador ver mapas, né? Não sei se é porque eu adoro cartografia, mas eu acho encantador ver mapas, né? Então, quando você clica, você vem, então, para o Mapa do Mato, que é o nosso blog, que é o nosso site, a revista, que a gente começou fazendo ela. Então, aqui, por exemplo, passeio sem guia na Chapada, a gente faz uma apresentaçãozinha e a gente vem listando a salgadeira, aí a gente coloca um pouco como é que funciona, o horário de funcionamento, o quanto custa, como chegar, né? E aqui, no caso, não tem, mas em alguns lugares tem o contato, por exemplo, né? A Cachoeira do Marimbondo também não tem. Deixa eu ver um lugar que eu consigo aqui. Que é isso, basicamente, aqui, ó. O horário de funcionamento, com quem que a gente fala, com o seu Zezinho, não é um lugar que fica aberto. Tudo isso nós vamos colocando como informação para facilitar quem quiser visitar a cidade e fazer um passeio, um único passeio, né? Tem link como chegar, tem os contatinhos, tem nossas impressões.
Basicamente é isso que a gente fez para todos os municípios, né? O atrativo, o horário de funcionamento, quanto custa, como chegar, o contato. Então tá tudo facinho aqui, a pessoa vai ou para o Insta ou para o WhatsApp, então não tem segredo, não é nada difícil. Uma coisa que foi importante é que a gente, ao invés de a gente colocar muita nossa impressão sobre o lugar, no começo a gente tinha essa ideia de que nós precisávamos dizer a nossa impressão, né, a nossa marca, como os blogueiros fazem e tal. E a gente viu que quando as pessoas fazem isso, muitas informações básicas se perdem, que é assim, olha, eu quero saber quanto custa, quanto que é, como que eu chego, e eu quero ver algumas fotos. Dali a pessoa busca, se ela quiser se aprofundar, ela vai para a rede e consegue aprofundar essas informações, né? Então, o site é isso. Esse site, o Rota das Águas, então, ele teve, a gente colocou ele no ar em abril, começo de abril, faz um mês, né? E a gente teve 3.100 usuários até semana passada, quando eu fiz isso aqui. 3.100 usuários, acessos no site, né? Desses 3.100, 1.045 clicaram em algum link e foram para o Mapa do Mato, né? Acessaram algum artigo do Mapa do Mato. A maioria tem de 25 a 34 anos, fala português, claro, e é de Cuiabá. Depois Rondonópolis, Campo Grande, Várzea Grande, né? E aí sim, por aí vai. A maioria é homem que acessa, mas está meio a meio aqui, isso daí não faz muita diferença aqui, porque o interesse é comum a ambos os gêneros, né? Qualquer gênero. É isso. Bom, enfim. Modelo de negócio, né? Como gerar renda com pesquisa e produção de conteúdo sobre o turismo. Essa parte foi a parte mais difícil quando a gente propôs o projeto, né? A gente pensou que a Rota das Águas seria uma forma da gente potencializar o Mapa do Mato para que a gente pudesse monetizar o Mapa do Mato, né? E isso começasse o nosso trabalho de pesquisa e de produção de conteúdo pudesse ser remunerado, a gente pudesse ganhar alguma coisa com isso, né? Que não fosse uma coisa tão espontânea, tão dedicação assim voluntária, né? Que isso pudesse nos trazer retorno financeiro. Nós pensamos sobre isso. Então, E expansão do projeto também, né? Então, qual que é o processo, as nossas atividades principais, né? A gente gasta 70% do nosso tempo dedicado ao levantamento, na pesquisa. É a parte mais difícil, garimpar informações, dados. É a parte mais difícil. Demora muito. Você fala com muitas pessoas, não dá em lugar nenhum. Então, realmente, a pesquisa é a base de toda atividade e ela é a mais trabalhosa. Aí a gente consolida essa informação através da escrita, a gente faz o SEO para poder fazer indexação no Google, a gente tem um cuidado com isso, de ficar monitorando isso, se a gente está sendo indexado, se não está, como é que está, tem um certo cuidado com isso, a gente faz divulgação, essa divulgação não é assim, que divulgação massiva, ela não é, ela é uma divulgação básica nas redes, né? A gente publica algo, vai lá e divulga, tanto no grupo quanto no Instagram. Como o Instagram tem problema com link, então, assim, o Instagram é o que menos gera fluxo para o site, né? O Facebook, o grupo do Facebook ajuda muito nisso. E a gente está em constante processo de avaliação, melhorias e atualização. Então, tem a parte que o André monitora essa parte do TI, toda essa parte do background, como ele diz, do site, quer saber se ele está funcionando, se o caminho que está sendo feito, se ele está rápido, se ele não está, se ele está carregando, se ele não está, tudo isso é feito por ele. A gente tem um certo cuidado com isso, né, para que ele seja um site bom de navegar, rápido, e principalmente pelo celular, que é onde as pessoas mais utilizam, né? Quase 90% das pessoas acessam o Mapa do Mato pelo celular, né? Ou Rota das Águas, né? Os sites em geral. Então, como é que a gente pensou em monetizar essa nossa atividade, que é a atividade de pesquisa e escrita, basicamente de pesquisa e produção de conteúdo? No primeiro momento, a gente trabalhou com uma ideia de patrocínio direto. O que a gente estava pensando, né? Que a gente poderia, que os próprios empreendimentos e os próprios atrativos, tanto os hotéis quanto os atrativos, as fazendas, todo mundo que gerasse renda através do turismo poderia contribuir com uma anuidade para fazer tipo como se fosse um anúncio aparecer nesse post, nesse artigo, para que ele aparecesse ali e tal, em destaque. Isso não foi possível, assim, nossas conversas com as pessoas nesse sentido foram infrutíferas,
porque os empreendimentos, eles não têm dinheiro para investir. E mesmo os hotéis, que poderiam ter um pouco mais, eles também não têm um trabalho de comunicação e não pensam isso como uma boa estratégia, eles não conseguem ver vantagens em fazer isso. Então, isso foi, a gente descartou, porque primeiro que eles não têm dinheiro. Então, como é que eles vão fazer se eles não têm dinheiro? A gente também não vai deixar de colocar alguém porque ela não tem dinheiro. Quer dizer, isso não é uma lógica, né? Para a gente não é uma lógica. A pesquisa e o mapeamento, ela tem que servir a algo. E o propósito maior é deixar a informação acessível para que as pessoas possam visitar o lugar, o município, a cidade, aquele atrativo, é potencializar os empreendimentos e não colocar mais uma barreira. Ah, se você não pode me pagar, então eu não vou te colocar aqui. Bom, isso não fazia sentido, então nós abandonamos isso, o patrocínio direto nesse momento, né? Não é algo que a gente queira, né? Que nem que seja viável. Uma outra possibilidade que nós chegamos a cogitar foi, então, as parcerias com as prefeituras. O André é turismólogo, tem uma certa experiência na área, além dele ser da área de TI. Então, o que a gente queria era, olha, as prefeituras não têm um inventário, a gente poderia, então, fazer um inventário. Que tal a gente começar a fazer esse inventário, auxiliar nesse processo, né? Construir um projeto para que a gente fosse remunerado, então, pelas prefeituras. A gente fazia as duas coisas, gerava conteúdo para o Mapa do Mato e ia trocar e ter e dar um inventário, né? Com toda a questão técnica envolvida, claro. Não seria igual o Mapa do Mato, apenas um levantamento, que não tem a perspectiva de você inventar. Amor, tá vazando áudio. Não tem parâmetro técnico, que a gente não construiu parâmetro técnico nenhum, né? Então, outro escopo. Mas o que a gente viu? As prefeituras não têm uma secretaria de turismo, ela não tem recurso para isso. Né? Eles têm um departamento de turismo e esse departamento geralmente está dentro de outra pasta, e essa pasta geralmente é uma pasta sem verba, é uma pasta que está junto com a cultura, com o meio ambiente, é aquela pasta que não tem recurso. Tem o secretário e mais um funcionário somente. Isso aí foi chocante, porque Nobres é essa situação. E olha que Nobres investe muito em turismo. Mas tem um secretário e mais uma pessoa. E uma turismóloga, ou seja, o secretário também é turismólogo, mas e uma turismóloga. São os dois, eles têm uma salinha minúscula com 2 mesas, 2 computadores e só. Só isso. Mais nada. Então, ele não tem recurso, né, para se investir nisso. Então, nós também descartamos essa ideia da prefeitura. Como uma forma de monetizar o nosso trabalho e ter um trabalho, né, que isso pudesse virar realmente um negócio nessa área. O que deu certo para a gente quando a gente pensou foi o AdSense, o Google AdSense, ou seja, a gente criou espaços no mapa, né, para o AdSense. Aqui em Cáceres, por exemplo, depois do primeiro parágrafo, eu tenho um banner ligado ao Google AdSense, eu coloco geralmente 2, para não poluir, não quero uma coisa poluída, a gente coloca geralmente duas propagandas só no post inteiro, que é gigantesco, né? Por que o AdSense é uma opção viável? Porque, primeiro, ele é fácil de configurar, ele está pronto, a gente não precisa lidar com gastar tempo fazendo algo que é comercializar espaços publicitários por nós mesmos dentro do Mapa do Mato. E a gente pode se dedicar a fazer a atividade principal, que é pesquisa escrita. É pesquisar e produzir conteúdo, né? Então, a AdSense deixa isso muito simples. A gente não tem retorno financeiro ainda, a gente começou a trabalhar com a publicidade pelo AdSense faz um mês e meio, por aí. Acho que não chega a um mês, né? Desde que a gente colocou Rota das Águas no ar, foi quando a gente realmente começou e foi aceito pelo Google, porque tem uma política para ser aceito e tal. Mas deixou a gente mais livre. A gente não sabe qual é o resultado disso. Tipo, agora ele é resultado quase nenhum. Não temos como medir isso ainda, né? A gente não tem dados para medir isso ainda. É muito pouco que a gente tem de dados, apesar da gente ter um acesso bacana, que chega a 10 a 15 mil por mês, assim, acessos, mas isso não significa muita coisa para o AdSense, né? Bom, quais são as formas de monetização que a gente vê para o futuro? Nós vamos fazer uma viagem de carro, a nossa ideia é sair do país assim que a vacina
ser vacinado, mas antes disso, a gente, por conta dessa demanda que foi ocorrendo do resultado do Rota das Águas, a gente resolveu investir um pouco em algumas cidades que a gente não conhece em Mato Grosso, fazer um roteiro um pouco maior para o Mato Grosso. Então, a gente percebeu que quando a gente entra em contato com as prefeituras e diz que a gente está indo para o local, a gente consegue fazer permutas e trabalhar melhor os produtos que a gente pode gerar renda, tipo fotos, vídeos ou mesmo websites, nós fazemos websites. Então, os nossos serviços, né, esses serviços, eles podem auxiliar os atrativos, ou mesmo melhorar o posicionamento de alguns lugares no Google. Todo esse conhecimento que a gente tem sobre o Google e sobre como funciona a rede, né, a busca nas redes, ou mesmo posicionamento, isso ajuda a gente a contribuir com os empreendimentos locais. Então, a gente percebeu que isso poderá ser uma fonte de renda, ainda que pequena, que pode ir auxiliando a gente sobreviver realmente da produção de conteúdo do Mapa do Mato, né? Uma outra possibilidade que a gente viu para o futuro é o canal do YouTube, né? A gente não saiu de viagem ainda, então esse canal está parado, mas a ideia é que toda a nossa viagem, todos os lugares que a gente for, a gente crie vídeos e possa divulgar. Então, o Mapa do Mato passa a ser, além da revista, ter um canal no YouTube, né? Que na verdade é o Xtenautas, não é o Mapa do Mato Xtenautas, que é o nome do nosso projeto, da nossa viagem de carro, esse carro que está aí na foto. Vai viajar com ele, aquela barraca que está ali em cima. Então, o canal do YouTube seria uma possibilidade de renda futura. Isso, quando a gente fala futuro, é futuro mesmo. Né? Tipo, daqui 2 anos, talvez a gente consiga sobreviver, quem sabe, do YouTube. Né? E algo que está mais próximo também, que ficou mais próximo quando a gente decidiu pela viagem, foi os patrocínios diretos. Ele voltou a fazer parte, não como um banner, uma publicidade no site, mas como empresas que tenham produtos associados, sei lá, vamos pensar aqui, uma empresa que fabrica barracas, né? Ou barracas não dá porque é muito grande, mas sei lá, fogareiros, né? Então a gente poder levar o produto daquela empresa, aquela roupa ou algo assim, ou um produto daquela empresa para diferentes lugares e produzir fotos e vídeos desse produto na estrada, em diferentes lugares, se isso fizer sentido. A gente achou que isso faz sentido, porque diminui muito o custo e vai gerar muito conteúdo. Esse tipo de imagem gera conteúdo para as empresas, né? Para os seus produtos, né? Uma hora você está aqui, outra hora você está no deserto da Cama, outra hora você está na Argentina, lá em Bariloche, né? Então, são coisas que podem gerar realmente renda para o futuro. Quer falar alguma coisa, André? Sim. Isso vai de encontro de novo àquela conversa da prefeitura e a impossibilidade dela conseguir inventariar seu próprio município ou realizar alguma outra atividade pela ausência de recursos, que, por exemplo, mesmo nesse modelo onde nós já estaríamos trafegando por esses atrativos turísticos e fazendo esse levantamento técnico, esse inventariamento, esse formato ele representaria muito menos do que o custo que seria fazer um inventário turístico no formato tradicional. E mesmo assim, os órgãos municipais realmente não dispõem desse tipo de recurso, e os que dispõem não possuem interesse imediato, pelo menos. E isso é justamente o contrário do aspecto comercial, de empresas e de mercado. Então, a gente consegue, com essas ações, seja gerando imagem dos seus produtos, ou fazendo divulgação, ou review, ou próprias provas mesmo, com produtos que estejam relacionados a esse lifestyle que o Xtenautas representa, ele representa para uma empresa um custo muito menor do que teria, com a possibilidade de retorno muito maior, e muitas delas acabam vendo essa facilidade, e isso, em teoria, vai melhorar o nosso engajamento e uma provável e possível geração de renda também. É uma relação ganha-ganha nesse caso. Sim, é uma relação bem bacana.
Vamos lá. Então, tá, estamos terminando. O que nós aprendemos com o projeto? Algumas reflexões que nós fizemos aqui. A gente vai fazer algumas reflexões de reflexão para pensar mesmo, para a gente pensar isso, né? Como é essa questão do turismo que a gente se deparou em Mato Grosso. Uma das coisas é que existe uma visão de turismo focada no turismo doméstico e internacional, mas pouco voltada para o turismo local regional. Acho que o André pode falar melhor sobre isso, que é a área dele, mas eu vou só colocar a minha impressão enquanto pesquisadora. É assim, eu não sei muita diferença, eu não consigo entender muito essa diferença, né? Até porque não é a minha área de conhecimento, da diferença dos turismo, do turismo doméstico, turismo local, regional. Mas o que eu vi foi assim, as pessoas, os secretários de turismo ou mesmo os turismólogos que estão na prefeitura, elas têm uma noção de turismo que não é voltada para as pessoas, no sentido das pessoas que moram na cidade, as pessoas que estão ali. Elas pensam sempre aquele turismo voltado para fora, que vai trazer a renda para o município. Elas sempre pensam em muito dinheiro, numa cadeia super complexa, sabe? Isso aqui é uma cadeia muito complexa, é tudo muito complexo. E quando, na verdade, eu enxergo muito mais, e aí eu chamo de turismo, mas poderia ser lazer, é que o direito ao lazer nisso, ele fica, essa ideia de direito ao lazer, que todo ser humano tem direito ao lazer, ele fica esquecido nessa conversa do turismo. Ele é esquecido, ele é esquecido. É esquecido que a pessoa que tem uma família de 4 pessoas, 5 pessoas, coloca todo mundo no carro e vai para um lugar no final de semana, ela também gera renda para algum empreendimento. Ou ela gera para o mercadinho, ainda que pouca. Ainda que pouca, ela não traz ali, ela não gera renda para o hotel, para grandes restaurantes, ela não gasta um conteúdo absurdo, ela não está preparada para isso, né? Porque a pessoa que vem de fora, ela se prepara para ficar no hotel, pagar X, ela tem todo um planejamento para isso, mas isso não é valorizado. E eu vi alguns lugares quando eles, Jaciara é um exemplo disso, quando a secretaria, o departamento de turismo lá, através da KISE, resolveu que não iam esperar inventário, nem nada, nem aprovar na Câmara, uma Câmara, um plano, nada disso, resolveram divulgar os atrativos, Descubra Jaciara, é isso? Resolveram divulgar, o que aconteceu foi muitas pessoas começaram a visitar, ter mais acesso a conhecer Jaciara, e desse trabalho de formiguinha dela, um assentamento que tinha uma área de lazer, os assentados estavam com dificuldade de gerar renda, resolveram criar ali, então, o Vale do Chico, e eles começaram a receber pessoas, um faz almoço, outro vende não sei o quê, e todo o dinheiro arrecadado tem um X percentual, é dividido entre a comunidade, os sítios que estão ali. Enfim, eu não sei qual é o modelo certinho de negócio. Mas fato é, o Vale do Chico hoje tem uma demanda, eles estão sempre com reservas no finais de semana, e todas as pessoas que vão para lá moram em Cuiabá, ou moram ali em Rondonópolis, ou estão em Jaciara e Jucimeira. Não vem ninguém de fora conhecer o Vale do Chico. Mas o Vale do Chico gera renda. Então, assim, essa ideia de turismo foi o que eu mais encontrei. Coloca o Hotel X, que faz a travessia do Pantanal. A diária do hotel é R$ 2.000. Tudo bem, eu vou colocar porque é um atrativo, é isso, mas, poxa, R$ 2.000 não é acessível para um ser humano que mora em Mato Grosso, a não ser que, não sei, pode ser acessível para algumas pessoas, talvez, mas para a grande maioria das pessoas, não é, ele não vai fazer esse passeio. É capaz ele fazer a trilha, ele quer fazer a trilha, ele paga um almoço de R$ 50, ele paga um mergulho de R$ 50, ele gasta ali os seus R$ 300 com a sua família, e é o que ele tem, ele não tem esse R$ 1.000, R$ 2.000 para gastar numa diária de um passeio no Pantanal, de um dia, né? Pode falar, André. O tipo de turismo que é proposto geralmente aqui no Brasil, nessa esfera governamental, ela é aquela visão do turismo de sol e praia, onde a atividade turística ela tem uma geração de renda e uma geração de emprego muito significativa em determinadas localidades. A mesma coisa a gente pode falar do turismo de negócios, como ocorre em São Paulo, em Curitiba e tantas outras localidades. Mas o que a gente tem que entender é que, num cenário como o do Mato Grosso, esse tipo de turismo ele quase não agrega
nada realmente em termos de crescimento, de qualidade de vida, de distribuição de renda, num espectro maior. Se você fala do turismo internacional, pega um observador de pássaros, por exemplo, ele paga muitos milhares de dólares para vir aqui para o Pantanal, mas olha quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, são pouquíssimas. O guia, uma agência, o custo do receptivo, da logística dele ali, esse dinheiro para por aí, no máximo numa refeição ou numa hospedagem. E, na verdade, o que a gente tem que desenvolver é o turismo de base local. É esse turismo onde as pessoas daquela cidade ou das cidades próximas elas possam visitar, possam comer no restaurante da tia Augusta, ou possam pagar R$10, R$15, que seja num passeio, que esse público acaba atingindo localidades variadas e em número muito maior do que os destinos principais. Se você vai para o Pantanal, você tem uma meia dúzia de alternativas ali, mas, de novo, a família cuiabana normal, que tem 3, 4 filhos e que está com essa dificuldade financeira agora, ela jamais vai poder ir para o Pantanal. Ou ela vai poder pagar R$500 numa diária aqui na Chapada dos Guimarães para ter acesso a uma vista bonita que a região oferece. Não obstante, existem, bem, uma infinidade de outros atrativos naturais espalhados por aí, alguns já catalogados, outros totalmente desconhecidos, e que podem desenvolver alguma atividade. Quando você vê em municípios que foram levantados na Rota das Águas, você vê que assentamentos estão tendo sucesso com as atividades turísticas de pequena escala que eles estão realizando, é disso que eu estou falando. Aquela plantação que eles têm, que é difícil escoar para o mercado externo, agora vira alimentação que é vendida para o visitante que vai nos dias de semana, no final de semana, naquele lugar. Então, isso começa a envolver mais pessoas da região, fazendo com que essa cadeia de turismo local ela vá se fortificando e vá, claro, levando melhores condições tanto para as famílias envolvidas, quanto para o turista, quanto, no final, para a cidade, para o município. Então, esse é um ponto que as prefeituras elas realmente deveriam estar atentas, porque esperar que o turismo no Mato Grosso ele vá impactar significativamente a economia municipal, isso é falso. Não vai acontecer. A gente tem que trabalhar a base, tem que ganhar em quantidade, e a quantidade é dando acesso de lazer à população local e regional. Sim, esse é um ponto bem sensível, né? O acesso ao lazer, ao acesso ao lazer no turismo local e regional, assim. A gente vê isso pelo grupo do Facebook. Nós estamos com a comunidade hoje de quase 8.000 pessoas, onde as pessoas questionam os valores cobrados, onde as pessoas, e inclusive pessoas que vêm de fora, assim, falam, eu fui tentar um passeio X na Chapada, ficou uma fortuna, não tenho condições de fazer, pode me dar mais informação sobre esses lugares, tal? Tem pessoas que entram em contato com a gente por conta disso, ou pergunta, gente, olha, final de semana eu queria ir para uma chácara, será que tem alguma chácara aqui próximo a Cuiabá, que não tenha muita gente, seja locação privada, né, com um valor acessível, né, para minha família? Então, assim, isso está ocorrendo, isso é necessidade, talvez isso seja uma outra visão para desenvolvimento turístico desses lugares. Uma outra reflexão que nós fizemos é assim, que a ausência de inventário e regulamentação do turismo dos municípios dificulta a obtenção de dados concretos e atualizados. Como não existe um trabalho de inventariar, que não foi o nosso caso, nós não fizemos isso dentro das normas que teriam que ser feitas, como não tem não tem esse inventário, você não sabe o que tem, você não sabe quem é, você não consegue criar um banco de dados conectados, a prefeitura não tem informações e dados suficientes para manter isso atualizado, para trabalhar a comunicação e para potencializar,
né? Então, muitas vezes essas pessoas estão lá recebendo na cachoeira, elas pagam R$ 5 para entrar, elas bebem ali, comem ali, fazem um churrasco ali. Não sei se tem ou não autorização da SEMA ou não, isso não faz, isso me parece assim, e está muito distante, então tem a questão ambiental. E toda vez que se fala em regulamentação do turismo, o que se vê e a gente estava discutindo isso por causa de Barra do Garça, estava discutindo isso com a secretária de Barra, que quando você regulamenta, parece que você encarece o negócio e a população local acaba perdendo o acesso, perdendo o acesso todo. Então, assim, não sei por que isso, mas é algo assim, a gente deixa distante das pessoas. Então, assim, ao mesmo tempo a gente está falando, olha, o turismo local e regional ele é importante, vamos desenvolver aqui, a regulamentação disso me parece que leva para outros lugares. O caso de Nobres é um caso muito bacana, porque lá eles conseguiram regulamentando, eles conseguiram fazer preços diferenciados, ou seja, a comunidade local, os moradores de Nobres pagam 50% do valor que é para as outras pessoas, que é o caso que acontece em vários lugares, inclusive no Brasil, mas eu vi uma experiência bacana que foi a Argentina, porque eu mapeei a Argentina por alguns lugares, e eu vi que todos os parques nacionais têm 4 ou 5 faixas de preço. Um para a população local, o outro para idosos, crianças que são gratuitos, o outro para a população da Argentina e outro para estrangeiro. Né? Então, são valores diferenciados, o estrangeiro paga o preço, a tarifa cheia, isso não tem. Mas eles vão. Isso é regulamentado, assim, não é assim, para entrar, para fazer o passeio da caverna de Arujá, você vai gastar, sei lá, 180 por pessoa, R$ 200 por pessoa. Isso tanto faz se eu, moradora da Chapada, ou o cara que vem de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou, sei lá, de Portugal. É o mesmo valor, né? Isso não faz muito sentido, né? Então, o fato de você não ter o inventário, não saber o que as pessoas usam, como elas usam, como se dá isso, o uso principalmente, como se dá isso, faz com que a gente não tenha capacidade de formulação de uma política pública de acesso, né? Isso foi assim, a gente fica refém de iniciativas. O mapa do mato, ele não tem um intuito de entrar nisso, né, nessa discussão, porque não é isso realmente. A gente fez um levantamento para divulgar esses atrativos, para gerar renda para os atrativos locais, para fomentar as cidades, né, para dizer, olha, existe, gente, existe, não é que não existe, existe, tá aí, tá bem na nossa cara. Campo Novo dos Parecis tá aí, bem na nossa cara, no lugar mais lindo do mundo. A maioria dos atrativos estão em terras indígenas, os indígenas, os Parecis se organizarem em associações, são super acessíveis, estão lá nesse trabalho, e muitas vezes o Campo Novo dos Parecis está restrito ao trabalho das agências. E quando esse turista local, ele cai numa agência, ele não consegue pagar o preço da agência. Isso eu não estou dizendo que não tem que ter agência, não é isso. Mas ele não consegue pagar. Então, assim, Campo Novo do Parecis é um turismo que ficou elitizado porque a pessoa pensa, poxa, mas o passeio para Campo Novo sai quase R$ 2.000 para conhecer Campo Novo dos Parecis. Eu não tenho esse recurso para R$ 2.000 por pessoa, eu e minha mulher são 4.000, minha esposa, se eu vou viajar com meu filho, R$ 6.000. Como é que eu vou fazer um passeio de 3 dias de R$ 6.000 na realidade de Mato Grosso? Não é uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar... A gente conseguiu mapear Campo Novo junto com as lideranças indígenas e com a regulamentação deles, de como eles trabalham. Eles têm uma associação, eles estão regulamentados, eles sabem muito bem como é que funciona. O valor não é grande, gera renda para o guia local, né? O guia, o condutor, é o próprio indígena da aldeia que já está, ele é responsável pelo turismo. Tem toda uma lógica por trás disso e que a gente não explora, que a gente fica geralmente falando assim, não, mas a gente precisa estruturar isso com as agências ou com os guias, né? Eu senti que as coisas não se conversam, né, para esse lado. Posso falar um pouquinho? É interessante ligar esses dois assuntos, esses dois exemplos de Nobres com Campo Novo. Eu acho que se juntar essas duas experiências, talvez elas sirvam de exemplo para ser aplicado, um exemplo aplicável na maioria dos municípios aqui do estado que queiram trabalhar com turismo. Quando Nobres consegue estabelecer uma conversa envolvendo as diferentes esferas
que estão envolvidas ali na atividade turística e consegue criar uma forma onde todo mundo vai vender seus serviços pelos mesmos preços e que há uma distribuição de renda mais igualitária nessa receita que é gerada através do turismo, todo mundo acaba ganhando. Então, você tem uma localidade onde, sim, existem diferentes empreendimentos, e isso pode ser visto como uma competição, mas todos eles vendem os atrativos, não só os deles, como os dos outros também. E a receita arrecadada com esse voucher tem uma distribuição. Uma parte vai voltar para a prática turística, outra parte vai ficar com a gente, outra parte vai ficar com o estabelecimento, com o atrativo, etc. E isso também acaba com essa atividade que ocorre em Campo Novo, mas não é só em Campo Novo não, Chapada é outro exemplo disso, onde cada um vai querer colocar o seu preço e vai criar uma competição negativa entre os agentes que dificulta a informação para o turista, para o usuário, que dificulta também em termos financeiros, quando aquilo pode ser negociado diretamente com a localidade. Então, se chegar e negociar com a Associação dos Parecis, vai ver que a realidade do preço praticado pela agência é totalmente diferente do que aquilo seria. Claro, existe quem vai preferir todo o serviço oferecido pela agência, ela está disposta a pagar aquilo ali. Mas, por outro lado, isso também pode permitir uma equalização maior, uma distribuição melhor da renda. É uma questão dos diferentes envolvidos nessa atividade turística municipal conseguirem conversar entre si para uma política mais igualitária. Caso contrário, a gente vai ficar sempre nessa dificuldade, tanto na ausência de eficiência do que os municípios tentam realizar, quanto a competição não sadia no mercado, que todos esses dois pontos só vão impactar negativamente, principalmente para o usuário, ou turista, né? Sim. Bom, era isso. Tem um outro ponto que eu gostaria de tocar, que é a questão dos condutores de turismo e dos guias. E assim, que a gente percebeu é que os guias, agências, eles estão todos aqui na região de Chapada, Cuiabá, nobres, talvez por conta dos atrativos da regulamentação, e o restante inexistem. Então, você tem uma demanda muito grande. Vila Bela, você já tem um certo número de condutores, mas você tem uma demanda muito grande por condutores nos municípios. Então, às vezes, o atrativo está lá, mas não tem quem faça o passeio, né? Alguns lugares só tem um condutor. E não é por falta de demanda, né? Isso daí, assim, as pessoas querem fazer, mas não tem mesmo, não tem formação para os condutores, né? Isso foi uma coisa que a gente percebeu. Então, você vai ter poucos condutores, poucos guias, não vai encontrar. Isso não é uma informação que está aberta. Algumas pessoas me disseram, vai no Cadastro. Eu fui no Cadastro, baixei todas as coisas e a maioria daqueles telefones estão desatualizados. Por ali você não tem a informação correta. É um ponto também que a gente não aprofundou nisso, mas que a gente percebeu. Enfim, então a gente estava falando, vou terminar por aqui a apresentação, que a gente tem uma página no Facebook que chama Mapa do Mato, a nossa fanpage, onde a gente divulga as coisas, os atrativos, tal, é só voltado para isso, não tem, né? A gente também tem o grupo, que é o nosso grupo Mapa do Mato, ele é o grupo, é a fonte de informações sobre Mato Grosso, onde as pessoas pedem dicas, é bem movimentado, é bem bacana. E a gente tem o Instagram, que é o mapadomato.info. E o nosso e-mail, Mapa do Mato. Então, as pessoas quiserem falar conosco, ou quiserem entrar para o Rota das Águas, tem um empreendimento, não está lá, eu quero colocar, é só entrar em contato com a gente, ou pelo Instagram, eu respondo mais pelo direct do Instagram, porque eu não consigo me achar no Facebook com tanta notificação. E o e-mail, eu sempre respondo todos os e-mails, mesmo assim, no Rota das Águas tem um entre em contato, vai direto para o meu WhatsApp ou do WhatsApp do André, de nós dois, vamos responder a todas, e quem quiser entrar para o Rota das Águas, então, um empreendimento,
é só entrar em contato com a gente, é simples, nós estamos super dispostos a inserir mais empreendimentos, a conversar sobre, se você é um guia, se você é de alguma cidade, é um condutor, quer colocar também lá, ajudar a gente a crescer esse inventário, esse levantamento, estamos super abertos. É isso, quer falar alguma coisa, André? Eu acho que foi tudo bem exposto. Eu acho que a gente pode fazer agora um pequeno intervalo de uns 4 minutinhos só para se recompor e abrir para perguntas. E estamos disponíveis para quaisquer perguntas que tenham. Mas não tem ninguém aqui? Como é que você vai fazer perguntas? Enfim. Eu acho que é isso. Não tem muito mais o que fazer. É só. Eu vou passar um pouquinho o mapa do mato para ocupar esse tempo, para também as pessoas conhecerem um pouco o que é o mapa do mato. Eu não cheguei a abrir o mapa do mato e colocar o site, né? Então, esse é o mapa do mato. O endereço é mapadomato.info. É simples. E ele é uma revista, uma revista digital, ele tem esse formato aí bem basicão, né? Qual que é a ideia? A ideia a gente já falou é que cada vez que a gente passa por um município, a gente cria um guia daquele município. Então aqui nós vamos ter Campo Novo, Barra, Nova Chavantina, Cáceres, Vila Bela, e aí todos os municípios mapeou, mas eu também Cachoeiras do Gamaquim, coloquei o Bauxi em Rosário Oeste também está aqui. A gente pode ver o Bauxi. Enfim, várias regiões eles estão aglutinados por lugares, não é por atrativo. Então, a informação sempre é pela região, pelo lugar, né? Isso para dar essa ideia de guia. Uma outra seção nossa aqui é a da Xterra, é o blog do André, onde ele descreve um pouco sobre as questões do carro, porque a gente viu que existe uma demanda pelas questões de viagens de carro, assim, está crescendo esse movimento no Brasil de viagens de carro, tem muita gente viajando de carro mesmo, nós mesmos queremos fazer isso e outras pessoas, então é uma sessão onde a gente fala sobre a Xterra, que é o nosso carro e tudo, como é que a gente está equipando ela para viagem. Eu também tenho aqui uma sessão que, além dos passeios, que é dicas de viagem, onde a gente vai colocando um pouco sobre atividades ao ar livre, camp, restaurante, horário de ônibus para Chapada, que é nosso post, assim, super acessado. Muito, muito, muito acessado, né? Então a gente vai colocando um pouco isso, né? Como é que a gente organiza a mala, como é que a gente acampa, como é que a gente resolveu o problema do fogão, essas coisas, né? Alimentos, tal. Dicas onde a gente vai de viagens mesmo. Aí tem uma sessão que é cultura, onde ainda está super. Não está atualizado. Essas aqui são artigos que eu fiz quando o mapa do mato era outro formato, que a gente estava dizendo. Ele começou com uma cartografia afetiva da cultura, né, de patrimônio, então é uma paixão que eu tenho particularmente, eu gosto muito de patrimônio, gosto de falar sobre isso, e a ideia é que a gente vá, conforme a gente vai passando pelos lugares, a gente escreva um pouco sobre a cultura local, né, os mestres da cultura popular, os artistas locais, como é que funciona, aqui tem um relato de um acompanhamento que nós fizemos sobre a rapadura artesanal na comunidade de Bom Sucesso, uma experiência incrível. Eles fazem ainda a rapadura do modo tradicional, com carro de boi, indo pegar cana. Foi incrível fazer. E a festa de São Pedro. Então é isso. E aqui o Rota das Águas, né? E um diário de bordo, onde nós vamos escrevendo um relato pessoal sobre as nossas experiências, né? Relacionadas à viagem, né? Então, tipo, nós vamos viajar com a nossa cachorra, nós fizemos uma pesquisa de viagem de cachorro pelas Américas, né? Como é que é o projeto dos Xtenautas para o Canadá, né? Como é que a gente começou a pensar essa coisa do carro, né? Como é que foi a escolha de a gente, o que a gente vai colocar no carro, por que optou por uma bateria assim, por que não, né? A gente fala um pouco das nossas experiências. Então, ao contrário do mapeamento, o levantamento, que é o dos atrativos aqui das cidades, onde a linguagem ela é uma linguagem mais informativa, aqui no blog a gente vai
dando as nossas impressões pessoais, nossas experiências mesmo, não sobre os lugares, mas uma experiência da vivência que a gente tem. É isso aqui tem. Desse tipo, Oi? desse tipo de turismo, né? O turismo feito de carro em maiores distâncias. É. E aqui tem quem quiser assinar nossa lista, pode assinar por aqui. Aqui tem as redes todas. Basicamente é isso. O mapa do mato é super simples, então ele tem essa coisa de ser algo para criar, achar informações, é rápido de navegar. Você tem uma busca aqui, um buscador que ajuda, facilita. Então aqui é bem legal porque o buscador você coloca qualquer, ele já vai te dar todos os posts que tem da Chapada dos Guimarães, por exemplo, tudo que a gente tem aqui, inclusive condutores, nós fizemos essa lista de condutores da Chapada, os horários, restaurantes, alimentos orgânicos do horto, balneários. Esse aqui é um post também bem acessado. Refúgios na Serra de São Vicente, que aparece a Chapada dos Guimarães, etc. Então é um site, é uma revista mesmo, fácil de navegar. Essa foi uma das intenções, porque as revistas de viagem, geralmente, quando você olha, ou eles são um blog com aquele formato onde as pessoas demoram muito para encontrar a informação que ela quer, ou ela é uma revista geral, como a Viagem e Turismo, onde ela não dá informação nenhuma, ela só dá a informação que tem. Ah, lugar é bonito, tem uma praia linda, o nome da praia é X, lá é maravilhoso. Ok, lá é maravilhoso, mas e aí? Né? Como que faz para visitar? Como é que é? Aberto? Não, tem guia? Não tem? Tudo isso não existe, essa informação. Né? E quando você vai cair nessas informações nos blogs, não tem nada, muitas coisas aprendidas por blogs, nas revistas de viagem que são voltadas para relatos de viajantes, você demora muito num texto gigantesco para conseguir umas informações básicas. Então, esse é o diferencial. O mapa do mato, ele não é feito para isso, é feito para ter um guia aqui, você entra e conseguir informações na hora. Então, tipo, Parque Estadual da Serra Azul. O que tem lá? Tem a Escadaria da Fé, em Barra do Garça, é isso. Escadaria da Fé, Mirante de Cristo, Discoporto, Trilha das Cachoeiras. Então, como é que funciona? Quanto custa? É gratuito? Como chegar? Olha, tem todas as informações. O contato é esse ou esse. Não tem, né? O Portais Roncador, o que é? Quais são os atrativos de lá? Horário de funcionamento, quanto custa, como chegar e o contato. Rota Franciscana, a mesma coisa. Como é que é? Só é com guia, então tá escrito, somente agendamento com guia. Fazenda Recanto da Serra, mesma coisa. Então, informação é para ser rápida. Se você correr o texto, a gente chama escanear, né? Sem ler, assim, você já chega e plá, tá aqui. Essa é a ideia. O mapa do mato, no geral, essa é a função, né? Ele tem essa função de ser informativo. É isso. Acho que a gente pode, embora não tenha espectadores, abrir para perguntas, porque a gente ainda tem alguns minutos para cumprir. Pensar mais alguma coisa que a gente poderia falar que a gente deixou de fora. Não me vem, assim, acho que a gente conseguiu colocar tudo, né? Eu acho que de forma geral, sim. O que mais talvez possa ser falado? É que principalmente agora, depois desse evento gerado pelo Covid e por lockdowns e toda essa transformação, o mundo inteiro ele parece estar reagindo da mesma forma, né? Que no sentido, pelo menos em relação à prática do turismo. O turismo local ou de curta e média distância, mas o turismo dentro da sua região ele é agora o mais praticado. Na Europa, que os países são menores e você ainda consegue ter uma facilidade de fronteiras em alguns desses países, você consegue realizar um circuitinho um pouco maior. Mas se for colocar isso na nossa geografia brasileira, ele está focado principalmente na localidade ao redor de onde o turista reside, né?
ou num estado próximo, mas nada tão distante como ele vinha acontecendo, né? E aí dá para se aproveitar esse movimento que as pessoas estão realizando esse tipo de atividade para ajudar, lógico, né? E também nesse trabalho de formiguinha, mas ajudar nessa conscientização da prática do turismo de base local. É realmente uma forma de geração de renda complementar, certo? Mas que ela pode abrir uma possibilidade interessante para o futuro. Em localidades que, nesse momento, elas são relativamente ignoradas, mas que é uma atividade que ela tem capacidade de transformação real da vida das pessoas. O turismo que vem sendo praticado pelas comunidades quilombolas, pelos assentamentos e pelas comunidades indígenas mostra muito bem isso. Nenhuma delas vai viver realmente do turismo, só que é uma forma de gerar visibilidade, gerar serviços que estejam atrelados a essa cadeia, mesmo que de forma indireta. A prefeitura ela pode não enxergar que 15, 20 pessoas indo numa localidade no final de semana, que aquilo contribua positivamente. Afinal, o turista ele já ia passar em algum restaurante na cidade, alguma coisa assim. Mas se pensar que esse grupinho aí ele pode estar trabalhando, ajudando a contribuir com a agricultura familiar ou com a produção, a geração de renda local para uma comunidade que tem uma necessidade de maior autonomia, então a gente vê que o turismo ele passa a ter um sentido muito maior do que simplesmente a questão de fornecer lazer para alguém. Sim, acho que essa é uma questão fundamental. Acho que quando a gente pensou o mapa do mato, a gente foi, é lógico, foi uma coisa que surgiu por conta de uma demanda pessoal, a gente viu uma deficiência, mas também por uma necessidade nossa. Queremos fazer algo, queremos sair, amigos pedindo, onde eu posso visitar, e, e a realidade é distante das pessoas, né? Acho que isso é o que a gente quer fazer. Eu acho que isso está latente na gente. Até eu brinco que o Mapa do Mato e agora a Rota das Águas é uma missão de vida, né? Tanto tempo para fazer uma cartografia, para pensar isso, para ficar mapeando coisas. Quais são as coisas que tem, né? Nosso Mato Grosso tem muitas coisas, mas onde estão essas coisas? A gente fala, vê esse discurso todos os dias na TV e com as pessoas. Mato Grosso é lindo, tem muitas belezas. Mato Grosso é lindo, Mato Grosso é bonito, a gente tem muita riqueza cultural, natural, mas onde estão? E aí você vai, se você pegar, vai contar nos dedos, né? O que tá disponível, o que está divulgado. Ontem mesmo, por conta dos ciclistas de Rondonópolis, Rondonópolis é uma cidade super difícil para mapear, porque não tem informação. Falei que a prefeitura não tem, tentei, não tem, foi difícil de mapear. E eu não tinha metade do que eu tenho hoje, porque ontem, antes de ontem, na verdade, um ciclista entrou em contato comigo pelo Instagram para dizer: olha, Rondonópolis tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu falei: como? Onde que está isso? Aí ele pegou, marcou os localizadores para mim, passou esse localizador, esse. Passou 4 localizadores de 4 lugares. Falou, olha, aí eu fui falando com um por um e descobri que tem um lugar chamado Parque das Bicicletas, muito bacana. Um senhorzinho vive com a esposa lá, ele abre para visitação, oferece lá uma galinhada, mas sabe, abre a entrada é R$ 5 para visitar as cachoeiras. A nascente está dentro da área deles, né? Um pouco para frente, mas dentro daquela área de chácaras, assim. E a chácara dele é a primeira que as pessoas entram, porque o resto está fechado, né, para
para preservar mesmo uma área de reserva, e aí as pessoas podem acessar pela chácara dele dali para frente, aquele trecho para frente. E aí eu coloquei isso no Instagram, divulguei, as pessoas, onde fica em Rondonópolis? Onde que é? Eu quero saber, quero contato. Primeira coisa, ué, tá aqui na minha cidade, eu não sei que tem. É isso, tá na cidade, você não sabe que tem. Eu também não sabia se um usuário, um colega, não tivesse dito, olha, tem, coloca aí, né? Acho que essa é a grande função do Mapa do Mato hoje, é colocar mais empreendimentos, mais pessoas, colocar todo mundo numa rede, quem sabe isso poderá ser usado, esse banco de dados possa ser usado para mais coisas, para outras coisas, como foi, por exemplo, para o Gabriel Medina, que ele vai pegar essa base de dados nossa, ele já pegou, na verdade, já compartilhei com ele no formato que ele queria, e ele vai colocar isso num software profissional, vai juntar outras bases de dados, que é de pecuária, agricultura, reservas, tal, e vai conseguir fazer um cálculo, que eu não sei qual é, não entendi o cálculo, mas ele disse que dá, eu entendi que dá, para ele medir a qualidade das águas. A gente poderia usar o mesmo mapa, que está aí a mesma base, né? Se alguém quisesse falar assim, olha, vamos fazer uma pesquisa agora com esses empreendimentos, então, sobre o que significa a renda deles. Vamos criar um questionário, fazer a aplicação de questionário e vamos trabalhar quanto é a geração de renda com o turismo para essa comunidade, para esse lugar específico. Ou seja, você ter um começo, né? Acho que o Mapa do Mato ele pode servir desse começo desse mapeamento para que possam surgir mais ideias. Surgiu uma ideia, por exemplo, uma menina entrou em contato comigo, ela é bióloga, eu acho, falou, olha, você me ajuda a fazer um mapa sobre as hidrelétricas que tem? Eu quero colocar as hidrelétricas no mapa, é uma discussão que eu quero fazer. Uma discussão que ela quer fazer, e às vezes ela olhou a Rota das Águas e pensou que isso era muito importante. Então, eu acho que existem várias possibilidades. É isso. Acho que a gente conseguiu falar tudo que a gente precisava. A gente pode se despedir aqui, né? Não está saindo o seu áudio. Sim, eu acho que é isso. Eu agradeço bastante a participação de todos os membros do MT Criativo que estiveram aqui presenciando a apresentação do nosso projeto e outros envolvidos também. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha conseguido dar um panorama mais concreto do que é esse projeto da Rota das Águas de Mato Grosso. A gente agradece a ajuda que o MT Criativo tem dado e que a gente que a gente possa continuar realizando esse trabalho em outras etapas futuras. É isso. Agradecimentos ao governo do estado de Mato Grosso por ter auxiliado, ter aprovado a gente no projeto na Aldir Blanc, que foi uma oportunidade incrível de fazer, né, colocar em prática uma ideia que estava latente e que talvez sem o financiamento seria muito difícil de executar, porque afinal de contas é um trabalhão, né? A gente demoraria muito mais tempo para a gente fazer isso do que foi com o recurso. A gente reconhece isso, que o recurso ele é muito importante para o desenvolvimento de qualquer projeto, qualquer política pública. É isso. Tchau para todo mundo. Vou parar de gravar aqui. E essa apresentação vai ser gravada para ser disponibilizada pela CCL MT Criativo depois. Obrigado a todos e até logo.